Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A imagem do judiciário inerte que espera demanda em gabinetes com ar-condicionado está mudando. Ir até onde o povo está virando rotina, pelo menos na prática de magistrados que buscam na conscientização a pacificação social. Para conversar sobre uma dessas iniciativas, a gente recebe hoje a juíza Karina Rigato, titular da Vara de Colniza. Doutora Karina, obrigada pela sua presença. Antes de tudo, doutora, para a gente se situar, onde é que fica a Colniza? Fica a mais de 1.100 quilômetros daqui, oficialmente 1.070, mas como a estrada principal, o acesso é muito difícil, a gente acaba fazendo alguns desvios e fica em torno de 1.200 quilômetros. Tudo asfaltado? Não. Não? Não. Geralmente nosso percurso é feito em 2 dias. Nós vamos até Juína. 2 dias de Cuiabá até até Colniza. Porque é temerário você seguir no mesmo dia. Então a gente vai de Cuiabá a Juína, dorme lá, pousa e no dia seguinte segue viagem. De Juína até Colniza são cerca de 320, 350 quilômetros, dependendo do trecho que você vai pegar por causa das condições de trafegabilidade. E esse trecho é feito em torno de 12 horas. Doutora, e há quanto tempo você está lá? Eu estou lá desde o final de janeiro desse ano. A vara foi implantada, foi inaugurada em dezembro do ano passado. Em janeiro ela foi aberta, começou a funcionar e eu estava em trânsito. No final de janeiro eu cheguei na cidade. Doutora, e como é que funciona essa iniciativa de ir onde o povo está? Então, isso partiu de uma necessidade, porque como é uma região que não tinha contato com a Justiça do Trabalho, eles primeiro não sabiam nem o que era a Justiça do Trabalho, confundiam muito com o Ministério do Trabalho. Inclusive, houve um fato, que motivou também isso. Antes da minha chegada na cidade, alguns madeireiros compareceram ou mandaram um recado, alguma coisa assim, para um ameaçador, para a diretora da secretaria, no hotel, questionando por que a Justiça do Trabalho estava lá, se era para fechar, autuar e fechar as madeireiras da região. Então, nessa confusão de Justiça e Ministério do Trabalho. Isso, aí eu percebi a necessidade de fazer a divulgação com isso, a conscientização em toda a região. Em toda a região a senhora está falando Colniza e que distritos mais? Não só Colniza, como as outras cidades da jurisdição, que são Cotriguaçu, Aripuanã e Rondolândia, e também os distritos de cada uma dessas cidades. Os distritos de Colniza são distritos de Guariba e Três Fronteiras, também conhecido por Guatá. E esses distritos que a senhora visitou já? Sim. Como é que é lá? Eu queria que você explicasse assim, para quem está nos assistindo, assim, como é que é chegar, o que você faz, quanto tempo você fica? Então, nós seguimos viagem, a estrada não é pavimentada e as condições de trafegabilidade são bem ruins. E pelo fato de ser da Amazônia, legal, então, independente da época do ano, sempre está chovendo e isso deteriora mais a estrada. Quando nós chegamos, a gente convoca toda a população para comparecer a uma palestra. Essa palestra é de conscientização, direitos e deveres básicos do trabalhador. E há procura, doutora? As pessoas vão? Comparecem. Comparecem em peso mesmo. Então, muita gente comparece, tanto trabalhadores quanto empregadores, para a nossa surpresa. Os empregadores comparecem, inicialmente muito resistentes, mas depois nós percebemos que há adesão deles. Eles tiram dúvidas. Um caso curioso lá em Três Fronteiras foi que depois da palestra a gente faz atendimento ao público. Eu fico uma tarde inteira, ou então outro período inteirinho para fazer atendimento ao público. Quem tiver vergonha de fazer pergunta na hora pode ficar e depois fazer perguntas, eu tiro dúvidas e inclusive nós fazemos também atermações. Quem tiver interesse em entrar com uma ação, nós na Justiça do Trabalho nós sabemos que não há necessidade de contratação de advogado. Se a pessoa quiser, ela pode usar o juspostulante, o direito de postular. Desculpa. E aí nós fazemos essa atermação. E o que é a atermação, doutora? A atermação é isso, a pessoa vem e conta para você o caso, fala assim, eu quero entrar com uma ação, quero propor uma ação. Ela diz quais são, o que aconteceu, o relato, e o servidor vai e reduz a termo, coloca no papel. E aquilo dá entrada numa ação trabalhista, sem necessidade de maiores burocracias, sem necessidade de contratação de advogado, de chegar lá, a pessoa ter que se deslocar até lá para poder fazer, para protocolar isso.
Quando é que aconteceram essas visitas, doutora? Assim que eu cheguei no finalzinho de janeiro, meados de fevereiro nós já saímos para fazer essas visitas. E aí nossa intenção era fazer Guariba e depois o distrito de Iguatá, de Três Fronteiras. Mas nós já imaginávamos que não conseguiríamos, pelo menos, chegar até Três Fronteiras. Você está falando por conta das condições da estrada. Isso. E a gente está vendo, e agora a gente está vendo imagens, o público está vendo imagens, doutora, dessa dificuldade dessa estrada, imagens feitas pela juíza Karina durante esse percurso, essa tentativa de chegar até esses distritos. E tem previsão de fazer mais, doutora? Sim, a nossa pretensão é realizar essas visitas de 2 em 2 meses. Da mesma forma, continuar fazendo palestras. É interessante que os empregadores, que inicialmente nos receberam de uma forma mais resistente, nos convidaram para comparecer às empresas para fazer esse trabalho de conscientização dos trabalhadores, principalmente no uso de equipamento de proteção, os direitos e deveres também, né, de todos. E a gente pretende voltar de 2 em 2 meses, essa é a regularidade. Doutora, a região, qual que é o forte da economia? A maioria é serraria, madeireira, beneficiamento, manejo. Muito acidente de trabalho? Sim, acaba tendo bastante acidente de trabalho, porque é uma área de risco, né? É uma atividade de risco. Uhum. E com essas palestras, com essa conscientização, a senhora não pensa que vai ampliar o número de ações também? De ações trabalhistas? Se tiver uma demanda reprimida, é inclusive bom, né, que isso venha à tona, mas a gente trabalha também na prevenção, né? A nossa intenção é a prevenção. Inclusive, houve casos de trabalhadores que depois da palestra vieram conversar e aí se sentiram esclarecidos, inclusive que não tinham direito àquilo que pensavam que tinham, justamente por causa da palestra. Doutora Karina Rigato, obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter vindo dar todas essas informações. Eu que agradeço e, inclusive, estamos com novos projetos, né, de implementar o TJC lá. O trabalho é um projeto da Ana Matra, de levar a justiça até a escola, com informações de cidadania, de direitos básicos. E eu pretendo voltar aqui depois para dizer que deu certo. Também em escolas, então, esse trabalho de conscientização? Isso, levar também para a escola, que é um projeto já existente da Ana Matra, da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho. E a gente espera sua vinda aqui para contar como é que foi na escola, trazendo essas imagens, que a doutora também é cinegrafista, filma os eventos. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, por todas as informações, pelos esclarecimentos. E assim a gente termina o programa desta semana. Para rever todos os outros que nós já gravamos, acesse a página do TRT na internet, trt23.jus.br, no link vídeos, ou na página do YouTube, no endereço youtube.com/TRT23oficial. E aproveite para seguir o TRT no Twitter e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.